Senhor Jesus, queridos irmãos. Amém. Graças te damos, Senhor, por mais essa rica oportunidade, Pai, de estar aqui na tua casa, podendo com os irmãos, Senhor, ouvindo tua voz nessa noite. Obrigada pelo dia, obrigada pelos livramentos, obrigada pelo teu amor, a tua misericórdia que se renovam a cada manhã das nossas vidas. Se comigo, Pai, nesta hora, que a tua palavra seja rema nas nossas vidas, Senhor Jesus, e tudo que seja para a honra e glória do teu santo nome. Amém? Amém. Queria que os meus irmãos abrissem as Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 5. Conhecida, mas que sempre tem tesouro para mim e sua vida. Diz assim: a cura de um paralítico. E aconteceu que, em um daqueles dias, estava ensinando, e estavam ali assentados fariseus e doutores da lei, que tinham vindo de todas as aldeias da Galiléia e da Judéia e de Jerusalém. E a virtude do Senhor estava com ele para curar. E eis que os homens transportavam numa cama um homem que estava paralítico, e procuravam fazê-lo entrar e pô-lo diante dele. E não achando por onde o pudessem levar por causa da multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas o baixaram com a cama até o meio diante de Jesus. Amém? Pode assim entrar na essa passagem linda, poderosa, com toda a palavra do Senhor, o Senhor nos dá muitos ensinamentos. O Senhor nos ensina, através dessa passagem, a perseverança, a fé, e que com o Senhor, como diz no Salmo 18, 29, pois contigo desbarato exércitos, com meu Deus salto muralhas. Ele estava em fé, com o Senhor, na mesma fé, e assim é na minha e na sua vida. Quando estamos nessa mesma fé, perseverando, nós transpomos as barreiras que possam surgir na nossa vida, pelo poder do Senhor Jesus. Amém? Então aqui, irmãos, nós temos consciência do poder do Senhor, o quanto Ele é poderoso, o quanto Ele é maravilhoso, e o quanto Ele é maior que os nossos problemas. E cremos também que para Ele nada é impossível. Nós temos essa convicção no nosso coração, que o Senhor coloca essa fé. Mas nessa caminhada de fé, irmãos, é necessário também, como diz a palavra do Senhor, nós temos esforço. Como foi aqui, esses 4 homens que está descrevendo mais detalhes do texto no Evangelho de Marcos, no capítulo 2. Porque aqui, para viver um milagre, eles transpuseram muitas barreiras. E assim também é na nossa vida. Nós vamos ouvir muitas vozes, nós vamos ouvir muitas opiniões, mas como nesses homens, na minha e na sua vida, que a única voz que seja ouvida seja a voz do Senhor Jesus. Amém? Então aqui, eles estavam encontrando dificuldade, porque como diz o texto, o Senhor estava ensinando, o Senhor estava pregando, e muitos sabiam dos prodígios e das maravilhas do Senhor, e foram até
este local que era em Cafarnaum. A Bíblia diz que provavelmente era a casa de Pedro em que Jesus estava. Diz alguns historiadores, dos teólogos. E ali, devido àquela multidão, a porta era impossível de se passar. Com o doente, um paralítico na maca. Porque aqueles 4 homens que transportaram essa cama, antes de tudo, eu creio no meu coração que eram amigos dele. Como nós aqui temos esse mesmo sentimento de um pelos outros. Porque eu tenho certeza que se nós precisarmos, em nome de Jesus, que nunca aconteça, mas para exemplificar o texto, a gente puder carregar para levar até os pés de Jesus por algum contratempo, alguma enfermidade, eu creio que nós vamos fazer isso na mesma fé. Porque nós nos amamos. Tanto que se um no corpo está machucado, um no corpo está com problema, a igreja sente. Porque somos um com o Senhor. Como o pastor orou aqui, é o papel da igreja orar uns pelos outros. E o milagre acontece quando estamos na mesma fé, no mesmo propósito, inclusive o que precisa da bênção. Porque é nessa fé o Senhor vem do coração que Ele opera. Amém? Então, isso, por exemplo, na minha vida, irmãos. Passei por problemas seríssimos que para o homem é impossível, mas para Deus foi possível. Porque os irmãos estavam orando. E o pastor disse aqui, concordar na terra é concordar no céu também. Porque está na mesma fé. E aquele que precisa do milagre tem que estar com o coração voltado para Ele, crendo que o Senhor não mudou. O mesmo Deus que curou esse paralítico é o Deus que cura hoje, está aqui no meio de nós. Aleluia, oh Deus poderoso. Isso é convicção, irmãos. É convicção. Às vezes o caminho para chegar diante de Jesus é difícil, irmãos. Como eu creio que foi com esse homem. A família podia estar dizendo, aleluia, por que vocês vão fazer isso? A musculatura dele já está fraca. Ele está tantos anos trabalhando numa cama. Como pode acontecer isso? Mas nós sabemos que Deus pode fazer. Não importa o tempo, não importa a situação. Lázaro saiu para fora, irmãos. Aleluia. Oh, glória a Deus. Eles sabiam que mesmo os profetas, Jesus era como ninguém grande em unção. Porque eles caminhavam e viam o que Jesus fazia. E hoje nós vemos pela fé. Pela fé nós vemos e cremos que cada um aqui, eu sei que tem um testemunho da glória de Deus na vida agradável. E isso enche nosso coração de perseverança. Então nós não podemos dar ouvidos a vozes que nos desanimam do propósito. Aqui, aquela porta devido às pessoas, estava impedida a porta. Mas o objetivo, a vontade de curar aquele irmão, que eu creio que é um amigo, a vontade que eles tinham de ver o amigo bem, fez eles transpor tudo isso, irmãos, e ir para o telhado. Porque a vontade de ver o bem do outro é a vontade de ver a glória de Deus operando, irmãos, para glorificar o nome dele, irmãos. Porque é para isso que nós estamos aqui, para adorar e glorificar o nome dele. Ele é digno de honra, de glória, ele é digno de tudo, irmãos. Aleluia. Então aqui, eles não estavam vendo impedimento assim na minha, na sua vida. Está
fé fraca, porque o Senhor diz, a fé é como não é um grão, é como um grão. O grão de mostarda é o grão mais pequeno que tem das sementes, mas também é uma árvore frondosa. E nós temos que alimentar essa fé dia a dia pela palavra do Senhor, porque é ela que nos enche, irmãos. Ela que nos dá essa segurança, essa certeza que o Senhor testifica no nosso coração. O poder dele na minha e na sua vida. Mas a gente também tem que querer. Nós não podemos nos conformar com a situação, sabendo no nosso coração o Deus que nós servimos. Tudo é pela vontade do Senhor. Amém? Mas o Senhor também é perseverança. O Senhor está vendo aqui caminhar diante de um impossível, de obstáculos, irmãos. Imagine um homem numa maca, paralítico, sendo conduzido por uma multidão imensa, você apertado, você não conseguindo passar. A mulher de fluxo de sangue também foi assim. Ela estava apertada pela multidão, ela podia ser julgada porque ela estava com hemorragia, mas ela não ligou para nada disso, ela foi até Jesus. Aleluia. E assim na nossa vida, irmãos, a enfermidade, ela tem que sair em nome do Senhor Jesus. Glória ao Senhor Jesus. Que aqui, ó, no versículo 20, e vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, porque Jesus viu fé naqueles 4 homens que o conduziram e também viu fé naquele que estava sendo conduzido. Porque não adianta os 4 levarem e o que precisa da bênção não está em concordância, irmãos. Porque o que é concordado aqui é concordado aqui. E muitas vezes nós perdemos a bênção por causa disso. Porque nós deixamos as vozes terrenas, as nossas vozes interiores, o impossível, nos impedir de chegar com a nossa cama, com o nosso problema para Jesus. Amém, igreja? Amém. Então aqui nós aprendemos nesse texto, irmãos, que não basta desejar, mas se mover em direção a Jesus na fé. Na caminhada não devemos nos acomodar, mas nos esforçarmos, a exemplo desses homens que o Senhor Jesus deixou para nós nos inspirarmos nele. E aqui o Senhor diz a ele: homem, os teus pecados são perdoados. Porque só o Senhor conhece, irmãos, o que causou, o que não causou, o que houve, o que não houve. Nós não sabemos. O que nós sabemos é que o Senhor ouve as nossas orações e o Senhor vê o tamanho da nossa fé. Isso basta. E assim eles fizeram. Eles levaram aquela cama diante do Senhor Jesus. Assim nós levamos os nossos problemas diante do Senhor Jesus e ali Ele faz a obra. Conforme o querer, conforme a vontade dele. Mas ele vê o seu esforço. Ele vê a sua vontade de se libertar. Ele vê a sua vontade de ser curado. E ele te possibilita caminhos para que você chegue até a cura. Ele abre caminho, irmãos. Deixou médicos, deixou remédios, porque o nosso corpo muitas vezes precisa. Se você está com gripe, alguma coisa, você toma uma vacina, toma um remédio. Assim o Senhor permitiu nessa terra, porque tudo é permissão dele. Nada que existe não existe sem a permissão do Senhor Jesus. Tudo é dele, por ele e para ele. Nós somos homens espirituais. Somos filhos de Deus Altíssimo.
E essa fé que nós temos, o Senhor coloca no nosso coração a partir do momento que nós cremos, porque Ele diz na sua palavra: crê no Senhor teu Deus e verás a glória do Senhor. Está aqui João 11:40. Se creres, verás a glória de Deus. E essa glória a gente vê na situação difícil, irmãos. Na situação, como eu já disse, que pelas nossas forças é intransponível. Nós não temos capacidade. É aí que a glória dele se manifesta. Pela fé, que é a única condição que nos leva ao milagre. Que em Mateus 8:5-13, aquela parábola que fala do centurião, ele diz, o Senhor Jesus diz a ele: vai conforme creste, será feito. Então, como nós estamos crendo, irmãos, para alcançar a bênção e o milagre do Senhor? Nós estamos com dúvida, estamos convictos. Então, se temos dúvida, irmãos, nós temos que fortalecer o nosso coração, para que essas vozes não venham dominar nossa mente, mas a única que domine seja a palavra do Senhor, a voz do Senhor na minha mente e na sua mente, para que nós não deixemos o inimigo lançar dardos inflamados em nós. Amém, igreja? Amém. Porque os irmãos sabem que é assim, irmãos. Enquanto estamos nessa carne, se o Senhor não nos sustentar e nós não buscarmos o Senhor incessantemente, principalmente nesses dias que a volta do Senhor está breve, estamos em guerra constante, irmãos. Guerra, tanto que o Senhor me fez lembrar agora. Uma das vezes, aleluia, que Davi não foi para a guerra, que ele ficou no palácio, foi onde ele caiu. Então, quando não estamos vigilantes, porque estamos em guerra, irmãos, é onde a gente pode sucumbir, porque nós somos soldados de Cristo. Amém? E nós não estamos de folga ainda, irmãos. Estaremos quando o Senhor nos arrebatar. Por enquanto, estamos aqui com a espada na mão. Amém? Glória ao Senhor Jesus. Aqui no 24 ele diz: ora, para que saibais, falava com a multidão, o Filho do Homem tem sobre a terra poder de perdoar pecados, disse a paralítico: eu te digo, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Esse foi o diagnóstico de Jesus. E muitas vezes o Senhor está falando no nosso coração: você está curado, você não tem mais nada, mas a gente te duvida muitas vezes. Duvida. E aqui o Senhor deu essa ordem para ele: levanta-te, toma a tua cama, toma o teu problema e vai para a sua casa. O que o Senhor disse para mim e para a sua vida, irmãos? Se levantar é estar pronto para a batalha, é tomar posse da sua bênção, para não fugir. Toma posse. Se o Senhor declarou uma palavra na minha e na sua vida, toma posse, irmãos, porque a palavra do Senhor é lei. É lei. Se o Senhor falou, ninguém pode contradizer. Ninguém. Toma a tua cama, pega o seu problema e vai para a sua casa. É onde você descansa, irmãos. Aqui para a sua casa, porque o nosso lar é o lugar que a gente tem descanso. A gente pode estar em qualquer lugar, estar no trabalho, estar numa confraternização, estar em qualquer lugar. Mas a gente quer estar onde? Aonde temos sossego, temos a nossa paz, na nossa casa. Isso é na nossa carne.
e no nosso espírito, essa casa é a casa de Deus. Onde nós temos paz no nosso coração, que o Senhor derrama essa paz que excede todo entendimento no meu coração, aleluia. Porque os nossos problemas para Deus, irmãos, pela fé, não é nada. Não é nada. Falo isso com convicção. No 25 ele diz: e levantando-se, ele estava prostrado, estava acamado, mas ele tomou posse da cura dele. Ele tomou posse do que? Da palavra. E logo diante deles, tomando a cama que estava deitado, foi para sua casa glorificando a Deus. É assim a minha e na sua vida, irmãos. Quando a gente toma esse caminho, levanta, toma a tua cama e vai para a tua casa, nós glorificamos o nome do Senhor. Porque a obra está concluída, irmãos. Porque não teve dúvida, não teve caminhos de virtuosos para poder alcançar, mas foi tudo conforme a palavra e a voz do Senhor no coração. Na minha, na sua vida, aleluia, e na minha vida, irmãos. Porque o nosso Deus, Ele ainda fala. Nós servimos um Deus vivo, irmãos. Vivo, maravilhoso, irmãos. Nosso Deus não está pendurado, não. Ele está vivo e reina para todo sempre. Aleluia. Oh, glória a Jesus. E todos ficaram maravilhados e glorificaram a Deus. É assim que a gente fica, né, irmãos? Quando a gente vê a bênção na vida de um irmão, ou uma cura, ou algum sonho, alguma coisa que o irmão almejava muito, e a gente vê Deus operando, e a gente vê Ele cantar o hino da vitória. Isso alegra o nosso coração, irmãos. Porque a gente sabe que Deus tem um negócio que nós estamos um com Ele. Aleluia, Jesus. E ficaram cheios de temor. Hoje vimos prodígios. Temor por quê? Porque aquele que vê, ele pode não crer, mas ele conhece a Deus, ele sabe do poder de Deus. Ele fala: nós temos que temer aquele que pode dar e tirar a vida, aquele que pode deixar no inferno e levar para o céu. Então causa temor, irmãos, mas também causa tremor e louvor, porque diante do milagre, alegria, aleluia, oh glória, oh aleluia, é uma alegria indescritível, irmãos, você viver no impossível de Deus, você viver debaixo do poder e da glória de Deus, você viver debaixo do amor de Deus. Isso nos constrange, irmãos, como dizia o apóstolo Paulo: o amor de Cristo nos constrange, porque somos tão pequenos, tão pecadores, mas como diz lá em 1 Pedro, vamos deixar as nossas ansiedades aos pés do Senhor, porque Ele tem cuidado de nós. Amém, irmãos? A fé é a linguagem do céu. Creia na palavra do Senhor, irmãos, porque ela transforma, ela aquieta o vento, ela cessa a tempestade, e o Senhor não perde nenhuma guerra. Ele nos amou primeiro, irmãos. Tenhamos isso no nosso coração. Amém? Eu agradeço a oportunidade.